Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, já conseguiram dar uma espiada na história? Vocês conseguiram ler ela? Gostaram? Ouviram a prof contando a história do menino que aprendeu a ver? Bom, que nem a prof já falou, né? Eu amo, eu adoro essa história, eu acho essa história muito legal, né? Então, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a história. Primeiro, a gente vai ahn, fazer aquilo que a gente faz todos os dias, né? Diariamente, né? Que é pegar o nosso calendário, né? E dar uma espiada em que dia nós estamos, né? No último dia que a prof mostrou, enviou para vocês uma tarefa, era no dia 6 de maio, né? Na quarta-feira, tá? Então, ontem, dia 7, né? Na quinta-feira, a prof não enviou nenhuma tarefa, porque é o dia do projeto, dia dos projetos, né? Ó, aqui, ó, dia 7, ó. Quinta-feira, né? Era ontem, então era o dia dos projetos. Então a prof não enviou nada porque ficou combinado que nós, nesse dia, a prof não enviaria nenhuma atividade, né? Bom, hoje então, já passou mais um dia. Hoje nós já estamos no dia, deixa eu olhar aqui no meu calendário, eu vou marcar aqui junto com vocês. Hoje já é dia 8, gente. Nossa, esse mês tá passando muito rápido, né? O mês de maio, que começa com uma consoante, né? M, né? De mamãe, né? Começa com uma consoante e tem três vogais, A, I, O, né? Então, hoje já é dia 8 de maio, né? Ano 2020 e hoje é sexta-feira. Hoje já é sexta-feira, né? Bom, hoje no dia 8 de maio, então vocês vão marcar o calendário, né? Vou marcar o dia de ontem, o dia 7. Se alguém não conseguiu marcar ontem, já marca também no dia de hoje, dia 8, né? E depois de marcar o calendário, eu gostaria que vocês escrevessem o dia no caderno, tá? Porque hoje a tarefa vai ser no caderno. Hoje nós vamos trabalhar no caderno, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês bem pertinho aqui, ó. Vou fazer o dia aqui no meu quadrinho. E aí vocês podem copiar daqui, ó. Que hoje é dia. Ó, vou escrever aqui. 8, né? Hoje é dia 8 de maio de 2020. Pontinho no fim, né? Terminou a frase. E aí, hoje é sexta-feira, o dia da semana, né? Bom, eu vou colocar bem pertinho para vocês enxergarem, ó. Hoje é dia 8 de maio de 2020, sexta-feira. Então, vocês vão copiar a data, o dia, pro caderno de vocês, tá? Para depois fazer a tarefa, que vai ser no caderno, como a prof falou, tá? Bom, depois que vocês escreverem o dia, né, a gente vai relembrar um pouquinho a história, tá? Se vocês querem assistir novamente a hora do conto, né, que a prof postou aqui, a prof contando a história, né, para vocês poderem depois fazer a atividade, né, vocês podem retomar de novo, olhar de novo o vídeo, tá, da história, né. E a prof ficou assim pensando em relação às perguntinhas que o papai ou a mamãe fizeram para vocês, né? Aquilo que a prof postou na quarta-feira. Bom, o livro, né, que a prof postou, ele é um pouco diferente, né? O que eu postei em formato digital, ele é diferente porque é uma versão mais antiga. Esse aqui é a última edição que a Ruth Rocha, ela atualizou o livro, ela fez ele um pouco diferente, né?
Então as ilustrações são todas diferentes, mas a história é a mesma. Conta tudo a mesma coisa, tá? Do menino que aprendeu a ver, né? Que foi escrito pela Ruth Rocha. E quem ilustrou, ó, quem fez os desenhos, tá aqui, ó, a Madalena Matoso. Ela é a ilustradora dessa história, né? Bom, o João, que é o personagem principal dessa história, né? Que a história ela gira toda em torno do João, né? O João é um menino, que a prof já falou, que parece estar assim, ó, mais ou menos na idade de vocês, mais ou menos nessa época em que vocês também estão. Porque a mamãe dele disse para ele que estava na hora dele ir para a escola, né? Para aprender, né? Uma das perguntinhas que a prof colocou ali, ó. Por que a mamãe dele achou que ele deveria ir para a escola, né? Vocês, claro, já estavam na escola no passado, né? Então, provavelmente ele deve ser um pouquinho mais novo que vocês, né? Não sei, a história não deixa bem claro, não diz, né? Mas provavelmente ele, então, a mamãe dele, né, disse que ele deveria ir para a escola. Por quê? Né? Para ele aprender a ler, né? E além de aprender a ler, aprender muitas outras coisas, né? Porque na escola vocês aprendem a ler, mas também aprendem muitas outras coisas. Não é só isso, né? E esse menino, acho que assim como muitos de vocês, ele ia para a escola de ônibus, né? Ele pegava um ônibus para ir para a escola, né? E para saber que ônibus pegar, né? Porque no nosso município, assim como provavelmente onde o João mora, passam muitos ônibus, né? E a gente tem que saber qual é o nosso, né? Então a gente identifica, a gente consegue ver por alguma coisa, né? Muitos de vocês ainda olham pela cor, né? Dizem, é o amarelo de tal motorista, né? Eu vou com o azul de outro motorista, né? O azul do Mauro, né? Então, assim a gente muitas vezes identifica o ônibus que a gente precisa pegar para ir para a escola ou ir para casa, né? E o Joãozinho, né? Ele tinha que pegar o ônibus, né? Que ônibus que ele tinha que pegar? Ele não sabia, né? E aí, a mamãe dele sabia, né? Porque a mamãe dele sabe ler, né? Então, ela sabia e ela olhava pela placa que dizia no ônibus, né? Na placa do ônibus dizia uma coisa. O que será que dizia na placa do ônibus? Será que vocês lembram? Tem uma parte da história que mostra direitinho, né? O que dizia no ônibus, para onde que ele deveria ir, que é o lugar onde fica a escola, né? No ônibus, o Joãozinho no início da história não conseguia ler, mas dizia isso aqui, ó. Rio Bonito. Ele tinha que pegar o ônibus onde estava escrito Rio Bonito, né? Então a mãe dele dizia para ele, né? E ele enxergava dessa forma aqui no início da história. Ele enxergava assim, ó. E ele ficava pensando, rio bonito? Mas mamãe, eu não estou vendo nenhum rio neste ônibus. Claro, não estava desenhado com desenhos, estava escrito com letras. E por isso que a mamãe dele conseguia ler, né? Então, vocês viram como é importante a gente aprender a ler, aprender a escrever, para a gente poder ver tudo que está por aí ao nosso redor, né? Então, por isso que essa história se chama O Menino que Aprendeu a Ver, porque no início ele não enxergava as coisas do jeitinho que as pessoas enxergam que já sabem ler, né? Então, esse livro mostra principalmente para nós o quanto é importante a gente aprender, ir para a escola, né? Também com o pai e a mãe em casa, vocês também aprendem a ver as coisas, né? E aqui no sentido seria o aprender a ver, seria o aprender a ler, a entender
tudo que está na nossa volta, tá? Bom, e aí também a prof perguntou, né, assim, a primeira letrinha que ele aprendeu foi a letra A, né? A primeira letrinha que a prof dele ensinou para ele foi a letra A, né? E qual foi a primeira letra que vocês aprenderam? Vocês lembraram? Bah, até fiquei curiosa, né? Fiquei curiosa para saber qual foi a primeira letra que vocês também aprenderam. Bom, outra perguntinha, que era a perguntinha 9, né, que dizia que na história fala que tem coisas que a gente entende, outras não, né, e vocês ainda estão muito nessa fase, né, que tem coisas assim um tanto difíceis que a gente não entende ainda, algumas coisas vocês já entendem, né, vocês já conseguem ler, né, e o que a gente precisa fazer para aprender a ver as coisas? Aprender as letras, né? Para depois poder juntar as letrinhas e formar os sonzinhos e formar as palavras, para a gente poder ler tudo que tá nesse mundo, né? Porque na nossa casa, na rua, na escola, em qualquer lugar que a gente vá, está cheio de coisas que a gente precisa ver para poder entender tudo que está no mundo, né? Bom, então, falando nisso, em aprender a ver e placas e coisas que estão por aí, a nossa tarefa de hoje será a seguinte. Como a gente não pode sair de casa, né? A nossa orientação é ficar em casa, não é ficar andando por aí, né? Só se a gente realmente precisa, né? Porque o pai e a mãe precisam sair para trabalhar, né? Ir no supermercado, resolver algumas coisas fora, né? A gente talvez precisa sair para ficar com alguém, porque o pai e a mãe não estão em casa com a gente porque eles têm que trabalhar. Claro, aí sim, né? Mas no mais, assim, a gente precisa evitar sair, né? Realmente só quando a gente precisa, né? Então, assim, ó, a tarefa vai ser feita na casa de vocês, tá? Vocês vão procurar, vocês vão olhar a casa de vocês, tá? Vão olhar toda ela. Para quê? Para encontrarem placas, plaquinhas que estão na casa de vocês. Só detalhe, gente, não vale aquelas placas que vocês outro dia fizeram para etiquetar os objetos da casa. Essas não valem, tá? Eu quero que vocês tentem localizar placas, outras plaquinhas, outras coisas que estão na casa de vocês. Eu vou dar uma dica, tá? Um exemplo. Geladeira. Geladeira geralmente tem plaquinha, tá? Às vezes os móveis também tem, ó. Eu vou mostrar um para vocês que eu tenho aqui na minha casa. Olha aqui, ó. Bem aqui no cantinho, ó. Tem uma plaquinha, ó. Vocês enxergaram a plaquinha que a prof tem no móvel aqui de casa? Então, assim, ó, na casa de vocês podem ter muitas plaquinhas, tá? Então, vocês vão procurar. Assim, ó, vale plaquinhas em móveis, vale plaquinhas em objetos também, né? Procurem, tá? Deve ter muita placa, porque assim como o João via várias placas por aí, na casa dele, na rua, na escola, nos meios de transporte, né? Na casa de vocês também tem muita placa, né? Talvez vocês tenham um carro na casa de vocês, pode ter placa também, tá? Pode ser não só dentro de casa, pode ser fora também, no pátio também, né? Ou um outro cômodo que vocês tenham na casa, né? Então, assim, ó, procurem, tá? Procurem as placas que vocês vão encontrar. Eu tenho certeza que tem muita placa por aí, tá? Depois que vocês procurarem e olharam várias placas, vocês vão escolher 5. E 5 dessas vocês vão registrar no caderno, depois do dia que vocês já fizeram no caderno, tá? Como é que vocês vão registrar? Vocês podem tentar desenhar a plaquinha do jeito que tá ali, né? Ou podem só escrever, copiar o que vocês viram escrito, também vale, tá? Se é um objeto, digamos,
uma impressora, por exemplo, olha só, vou mostrar outro exemplo aqui, ó. Estão vendo o que tá escrito aqui, ó? Tem plaquinha escrita ali, tem coisa escrita, ó. Se é um objeto tipo uma impressora, pode desenhar a impressora e colocar a etiquetinha escrita no objeto, tá? Tem mais um detalhe. Talvez muitas etiquetinhas, né, muitas letras das etiquetas, né, das plaquinhas, possam estar em outra letra, que não seja a letra de imprensa, que é a que a gente utiliza para escrever. Pode estar em letra script, em letra cursiva, que é emendada. Então, aí vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe para converter, para escrever na letra que a gente costuma escrever, tá? Se vocês conseguem copiar a letra que tá ali, tudo bem, né? A emendada já é mais difícil, né? Então, assim, para vocês fazerem certo, né? Fazerem a letra certinha, eu acho melhor vocês tentar converter. Vocês podem pedir para o papai e para a mamãe para ajudar vocês a converter para a letra que vocês realmente conseguem já traçar direitinho, fazer corretamente, tá? Então, retomando, procurar as plaquinhas que tem na casa de vocês, procurar várias e escolher 5 e registrar no caderno as 5, tá? Do jeito que a prof já explicou, certo? Bom, outra tarefa tem a ver com uma outra coisa que o Joãozinho precisa aprender na escola, né? Lá numa parte da história, a mamãe dele diz, né? Porque ele pergunta assim pra mãe: que coisas eu preciso aprender na escola, mãe? E a mãe diz: as letras, João, os números. Ah, claro, os números a gente também precisa aprender na escola. Com certeza, né? A gente não pode esquecer dos números. Então, a outra tarefa que vocês vão fazer tem a ver com os números, tá? Eu vou explicar como vai funcionar essa outra tarefa. Ela é bem legal, tá? Eu vou pedir ajuda de um voluntário que eu tenho aqui na minha casa, tá? Você pode me ajudar, Rafael? Agora? Então, vem aqui, ó. A outra tarefa é assim, ó. Funciona da seguinte maneira. Vocês vão precisar de um voluntário que ajude a fazer essa atividade junto com vocês, tá? E vocês podem dividir, tá? Então, primeiro um começa, depois o outro também faz. Eu vou fazer um número aqui nas costinhas do Rafa, tá? Eu vou fazer ele, ó, vou mostrar aqui, ó, pra vocês verem, tá? Vou fazer aqui, assim, tá? Eu vou fazer um número, tá? E ele vai tentar descobrir, tentar adivinhar que número eu fiz, tá? Vamos lá. Vou fazer ele. Que número eu fiz, Rafael? Que número tu acha que eu fiz pra ti nas tuas costinhas? 1. Ele achou que era o número 1. Ele acertou? Sim, ele acertou! Eu fiz o número 1. Agora ele vai fazer em mim, tá? Agora ele vai fazer um número nas minhas costas. Vamos ver se eu adivinho. Eu acho que tu fez o número 8. Acertei? Sim. Muito bem, eu acertei! Ele fez o número 8! Legal! Obrigada, ajudante. Obrigada. Olha só, eu tenho um ajudante aqui na minha casa que me ajuda a explicar as tarefas para vocês. Muito bem. Então, vocês vão se divertir bastante fazendo essa atividade, tá? Faz o número nas costas de quem tá ajudando, né? E ele tem que tentar descobrir, tá? Pode ser números de 1 até 9, tá? Ou podem, se quiser, fazer outros também maiores. Não tem problema, tá, gente? Olha só, essa tarefa, essa atividade também dá para fazer com letras. Também é legal. Além de tentar adivinhar os números que a pessoa fez nas nossas costinhas, né? Fez o traçadinho nas nossas costas, pode também fazer com letras. Também é legal, também é bem divertido, tá, gente? Então, essas são as tarefas para hoje, tá? Olha só, quem não conseguir fazer exatamente no dia de hoje, né? Vocês vão ter o final de semana para fazer as que estão, digamos, em aberto, né? Aquelas que vocês não conseguiram fazer durante a semana, vocês então têm o final de semana para terminar as tarefas. Certo, gente? Ó, mandem uma fotinho para mim daquilo que vocês fizeram no caderno,
tá? Pode ser no grupo, né? Pode ser também no privado. No grupo, gente, em relação ao ficar com muita imagem no grupo, né? Muita gente postando, né? Se alguém acha que é demais, tem a opção de marcar no Whats para baixar só quando realmente você vai baixar, né? Então vocês podem marcar essa opção, né? De não baixar automaticamente. Então deem uma olhada nas configurações do Whats, porque tem como configurar para não baixar automaticamente. Então não vai ficar baixando tudo que o pessoal manda e posta no grupo, tá? É uma opção, tá? É assim como dá para silenciar as notificações, né? Então não fica aquilo atrapalhando a gente o tempo todo, se talvez no trabalho de vocês isso atrapalha, né? Aí não querem também que fique baixando e que fique notificando o tempo todo, né? Então vocês podem marcar lá de silenciar, né? Só para lembrar, acho que muitos de vocês sabem, mas só para retomar, né? E aquilo que a gente pede para postar no grupo, né? Se vocês não querem ficar recebendo o tempo todo, né? Baixando, que isso baixe automaticamente, marquem a opção de baixar só quando vocês realmente vão clicar em cima e baixa daí, tá? Porque senão realmente vai ficar baixando tudo e vai sobrecarregar o celular de todo mundo, né? Então, é uma dica. Certo, gente? Então, ó, fiquem bem, bom final de semana. Aproveitem bem o final de semana, né? Brinquem bastante, como a prof sempre diz, tem que brincar muito, né? Aproveitar essa fase de criança. E também aproveitem para jogar, brincar, jogar, ler, se quiserem também alguma coisa, certo? Ó, fiquem bem, beijão, até, tchau!